Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje voltamos ao basquete para voltar numa das maiores rivalidades da história da NBA. Hoje falaremos de Magic Johnson, já que falamos de Larry Bird algum tempo atrás, agora falaremos do maior rival dele, que movimentou o basquetebol, podemos dizer assim, na década de 80 principalmente. Earvin Magic Johnson chega hoje para ser o tema de nossa conversa aqui. Claro que vai muito além do basquete, até porque o Magic Johnson tem para mostrar pra gente muito mais do que apenas o esporte. E é uma história super bacana pra gente aprender muito como a gente tratar as pessoas e como se tratar também. Mas antes de começar, aqueles pedidos básicos de sempre, por favor, já clica na mãozinha aí, já dá aquela curtida massa pra gente. Também não se esqueça de fazer seus comentários. Fala o que você tá achando do vídeo, o que você tá achando do canal e também quem você quer ver por aqui. E também tem a hashtag lá do final, também super marcante, que é pra saber que você tá indo até o final, tranquilo? Então é isso, galera. Agora é hora de falarmos sobre Earvin Magic Johnson, um dos maiores jogadores da história do basquetebol americano e também mundial. Até porque ele conquistou muita coisa lá nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Simbora, vamos falar sobre Magic Johnson, o cara. Earvin Johnson Jr. nasceu em 1959 na cidade de Lansing, em Michigan. Ele teve uma infância muito pobre, com bastante dificuldade. Seu pai era um mecânico, enquanto a sua mãe era uma zeladora do colégio onde o Earvin estudava ali no ensino fundamental. O pai ainda trabalhava tomando conta de um estacionamento ali próximo e também catando lixo quando tinha tempo. E até o Earvin ajudava o seu pai catando lixo na rua. E desde sempre ele sofreu muito preconceito. Primeiro, pela sua cor e também pelo fato de ter poucos recursos, ter que ajudar o pai. Os meninos que moravam próximos lá a ele viam ele catando lixo e chamavam ele de homem lixo. Mas se tinha uma forma do Johnson sair dessa dificuldade, sua mente espairecer um pouquinho, era através do basquete. Ele jogava muito basquete, e jogava muito mesmo. Se dependesse do Magic Johnson, ele ficaria jogando basquete o dia inteiro. E não estou sendo muito exagerado não, realmente, se dependesse dele, ele ficava na quadra o tempo inteiro, se não fosse o pai e a mãe chamando para ir para casa para comer, para dormir, entre outras coisas. E isso tudo aconteceu mais ou menos no ensino fundamental, lá nos Estados Unidos. Ganhou uma força muito grande a expectativa do Earvin Johnson se tornar um profissional de basquete. Porém, ao ir para a high school, essa vontade diminuiu bastante, até porque o preconceito voltou e dessa vez com muito mais força. Ele ia estudar na Everett High School, onde seus irmãos já haviam estudado, os irmãos mais velhos, e os irmãos já sofreram muito preconceito racial lá. Earvin não queria ir para lá, mas foi obrigado pela família e começou até a jogar no time de basquete de lá. Só que os preconceitos eram constantes. Numa dessas situações, ele não aguentou tanta humilhação e no momento que ele foi xingado, humilhado verbalmente por um colega de time de basquete, ele veio a vezes de fato começou a brigar com esse garoto. E com isso, Earvin foi suspenso do time. Na realidade, ele foi expulso. E depois de muita tentativa da família e dele mesmo para tentar voltar para a equipe, ele voltou. Só que as coisas continuaram ruins para ele. O time basicamente o ignorava. Os colegas dele não passavam a bola para Earvin para ele participar do jogo. E se não fosse o seu treinador, o treinador da equipe, George Fox, essa situação ia continuar, sei lá até quando. Até porque a gente sabe que o esporte é uma maneira de inclusão. E quando viram que o Magic Johnson era realmente extraordinário, as outras crianças se juntaram a ele e deram um espaço para ele poder desenvolver o seu basquete. Tanto é que no seu segundo ano de high school, com 15 anos, ele ganhou o apelido de Magic, porque um jornalista, um crítico lá da cidadezinha onde ele morava, falou que ele era mágico, até porque ele tinha acabado de fazer um triplo-duplo, né, que são 2 dígitos em 3 fundamentos do basquete. Normalmente acontece com pontos, rebotes e assistências. E com isso ele ganhou muito holofote das universidades. Ele ainda no seu último ano de high school conseguiu levar seu time para um recorde de 27 vitórias e apenas uma derrota, levando também o título do estado de Michigan naquele período.
E claro, ele também foi considerado o maior jogador do estado por todo o talento que ele tinha. Depois desse sucesso na high school jogando basquete, claro que as universidades começaram a oferecer bolsas de estudo para que ele pudesse jogar basquete por elas. Porém, ele preferiu ir para Michigan State, porque ele ficaria próximo de casa. Ele se destacava muito dentro de quadra, com uma habilidade impressionante, apesar de sua alta estatura. Tanto é que ele foi especificamente colocado na posição de armador, sendo que na high school ele rodava bem mais. Jogava de center, de ala. Na universidade ele focou mais na armação. No seu primeiro ano de casa, jogando pela Michigan State, ele já conseguiu o seu primeiro título, que foi da conferência do Big Ten, se classificando para as etapas nacionais. E isso foi em 78, e no ano seguinte, em 79, esse sucesso voltou a se repetir. E ele foi disputar, junto com a equipe de Michigan State, a etapa nacional da NCAA. E aí ele foi para essa NCAA e se destacou muito com a sua equipe. Eles foram avançando, até chegar na final do basquetebol universitário do ano de 1979 contra o Indiana de Larry Bird. E essa história já foi contada lá no vídeo do Larry Bird. Bird e Magic Johnson se enfrentaram pela primeira vez ali, e que essa rivalidade iria continuar lá na NBA. E Magic Johnson, nesse primeiro embate, se deu melhor, conquistando o título universitário da NCAA. O resultado da partida, 75-64 para Michigan State. Claro que esses bons resultados, logo nos seus primeiros anos, já fizeram os olhos de todos os times da NBA crescerem em cima do Magic Johnson. E realmente, antes dele completar a universidade, ele já foi tentado a participar do draft da NBA, e assim ele fez. E aí, com o destino já preparado para ele na NBA, ele foi para o draft, que é o processo de seleção dos jogadores universitários para o basquete profissional americano. E ele já estava tão bem cotado por tudo que ele fez dentro do basquete universitário, que ele foi o primeiro a ser escolhido num universo de mais de 100 jogadores, 100 escolhas, porque tem jogadores também que não são escolhidos. Ele foi escolhido na primeira rodada, número 1, pelos Los Angeles Lakers, time na qual ele fez toda a sua carreira. E nada melhor do que começar a sua trajetória dentro do basquetebol profissional ao lado de um dos grandes jogadores da história, no caso, Kareem Abdul-Jabbar. E ele vindo para os Lakers e com o Magic Johnson, colocava os Lakers como um dos principais times da liga. O time venceu 60 partidas das 82 e conseguiu se classificar com uma certa tranquilidade para os playoffs. Avançou bem aos playoffs até chegar à final da NBA para enfrentar o Philadelphia 76ers. Kareem Abdul-Jabbar era pivô daquela equipe, enquanto o Johnson era armador. E os dois estavam indo muito bem com a equipe, só que no jogo 5, o Kareem Abdul-Jabbar sofreu uma lesão e acabou ficando fora do restante da série contra o 76ers. Com isso, o técnico tentou colocar o pivô reserva, só que não adiantou tanto, e ele não viu outra opção a não ser pegar o Johnson e colocar ele de pivô. E aí ele foi jogar como pivô e foi muito bem. Foi muito bem, com números extraordinários, e acabou levando sua equipe para a vitória naquela série e ganhando seu primeiro título. De quebra, ele também ainda conquistou o título de MVP das finais. Essa sorte que ele teve no primeiro ano não foi repetida na sua segunda temporada, em 80-81. Ele perdeu metade da temporada com uma lesão no joelho. Ele até voltou, só que não conseguiu ir tão bem e acabou perdendo na primeira rodada dos playoffs para o Houston Rockets. Na temporada seguinte, em 82-83, tudo indicava que ia continuar ruim. Só que com o talento que ele tinha, ele deu a volta por cima. Ajeitou realmente o time e o time cresceu de produção. Resultado disso tudo, novamente final na NBA para enfrentar novamente o Philadelphia 76ers. Só que dessa vez o Johnson jogou naquela posiçãozinha dele normal, Kareem Abdul-Jabbar estava lá e ele dominou a série. Os Lakers venceram por 4-2 e novamente Magic Johnson foi eleito o MVP das finais. Em 82-83, novamente ele se deu muito bem na NBA, se consolidou como um dos maiores jogadores da liga, até porque foi o primeiro ano que ele conseguiu média de duplo-duplo dentro da temporada, em assistências e também em pontos.
Claro que essa boa pontuação e também com a ajuda dos seus companheiros, principalmente de Jabbar, ele conseguiu alcançar os playoffs e, consequentemente, a final da NBA. Novamente, o seu adversário nos jogos finais foi o Philadelphia 76ers. Porém, este ano foi uma situação bem mais complicada para Johnson, até porque ele perdeu muito dos talentos que ficavam ao redor dele. Vários deles se machucaram, principalmente nessa fase final da temporada, lá nos playoffs. E ele sozinho não conseguiu carregar o time nas costas. Resultado, Philadelphia deu um troco dos Lakers conquistando o título assim. O primeiro embate, podemos dizer assim, entre Celtics e Lakers, e claro, Bird e Johnson, aconteceu exatamente neste ano, onde os dois times dominaram a liga e chegaram à final da NBA. E para ser mais épico ainda, numa série de 7 jogos, claro, o resultado só podia ser dado na última partida. Johnson jogou muita bola nessa série, assim como Bird. Só que a diferença ficou nos minutos finais das partidas, podemos dizer assim. Porque o Johnson, apesar de ter ótimos números de pontos, assistências e rebotes, ele acabou errando em momentos decisivos, tanto em arremesso quanto em questão de passe. E o Boston aproveitou essas situações, conquistando aquele título em cima dos Lakers, o que seria a grande rivalidade da década de 80. Na temporada seguinte, 84-85, os Lakers queriam uma redenção, podemos dizer assim, por tudo o que aconteceu. Chegou tão perto e não conquistou o título. Claro que isso deu muita força para eles. Fizeram uma temporada super boa e novamente chegaram à final e contra o Boston Celtics de Larry Bird. Só que o time estava mais fortalecido, com o Magic Johnson jogando muita bola e o Abdul-Jabbar também. Do outro lado, o Bird também jogando muita bola. Só que o Magic Johnson e o Abdul-Jabbar foram essenciais para essa vitória dos Lakers em cima do Boston. Em 85-86, mais uma vez, Johnson teve uma temporada de duplo-duplo de média. Tudo indicava que eles chegariam novamente para as finais. Só que eles encontraram no caminho um Houston Rockets que estava possuído. E acabaram eliminando os Lakers na final de conferência, a um passo de novamente chegar à final. E tanto dias melhores vieram, que foi a primeira vez nessa temporada de 86-87 que o Magic Johnson ganhou o título de MVP da temporada. Claro que novamente isso deve muito a ele liderar a equipe do Lakers e também a média de duplo-duplo em pontos e assistências. Muito comum para armadores, claro. A equipe do Lakers estava tão dominante que poderia resultar apenas em chegar à final. Chegou à final novamente contra o Boston Celtics. E aí era o tira-teima. Se em duas finais foi uma vitória para cada lado, essa seria o desempate. E dessa vez o Los Angeles Lakers se saiu campeão novamente. E para coroar ainda mais a temporada excepcional de Magic Johnson, ele foi eleito o MVP também das finais. E tudo continuou na temporada seguinte. Em 87-88, Johnson ainda teve um probleminha de contusão na virilha que ele perdeu boa parte da temporada. Só que a sua média continuou super positiva, novamente com uma média de duplo-duplo. Levou seu time mais uma vez para os playoffs, chegando mais uma vez às finais. E com isso, ele chegando à final, ele enfrentou... Não, dessa vez não foi o Boston Celtics. Dessa vez foi a equipe do Detroit Pistons, que via dentro do seu time a ascensão de um cara chamado Isaiah Thomas e um conjunto de jogadores que ficou conhecido como Bad Boys. Os Los Angeles Lakers conseguiram o título em 4-2, vencendo a série final, e o Johnson sendo eleito o MVP novamente das finais. Só que na temporada seguinte, 88-89, o Pistons deram um troco nos Lakers, vencendo a final da NBA. Até porque o Johnson se machucou logo na segunda partida daquela final, daquela série final. O que também contou muito para Johnson nessa temporada é que ele conseguiu mais uma vez o título de MVP da temporada regular. Chegamos na década de 90 com a temporada 89-90. Essa foi a primeira vez que Magic Johnson não teve como parceiro o Kareem Abdul-Jabbar. Mas mesmo assim ele foi muito bem conquistando o título de MVP da temporada, o seu terceiro e último. Entretanto, acabou perdendo nos playoffs para o Phoenix Suns e não levando o título. Na temporada 90 e 91,
o time continuou lá no topo e o Johnson liderando. Foi a sua 6ª temporada consecutiva com média de duplo-duplo em pontos e assistências. Chegou à final da NBA daquele ano, mais uma vez. E dessa vez ele encontrou um time de um cara que seria o maior do mundo. Estou falando de Chicago Bulls, de Michael Jordan. E aí entramos numa fase bem complicada na vida do ser humano Earvin Johnson. Se preparando para o início da temporada 91-92, nos testes de pré-temporada, num exame que ele fez de sangue, Earvin Johnson descobriu que ele estava com o vírus HIV, o vírus da AIDS. Por conta da descoberta, ele se afastou do basquete e não disputou aquela temporada. E depois dessa aposentadoria meio que forçada, ele deixou bem claro que sua mulher e seu filho não tinham um vírus. Sem contar também que ele aproveitou o momento para lutar contra a doença de alguma forma. Então ele passou esse período aí informando, incentivando as pessoas a entenderem o que é a AIDS. Para o Magic Johnson, acabou sendo tranquilo porque a doença não se desenvolveu. Mas os companheiros de NBA acabavam ficando muito receosos com esse contato com ele. Exemplo é que apesar dele não jogar a temporada, em votação popular ele foi eleito para jogar o All-Star Game. Parte dos seus colegas falaram que não queriam jogar com o Magic Johnson com medo de serem contaminados. Por conta até disso, Johnson ficou meio receoso de ir. Acabou indo, jogou com alguns colegas, né, que não tiveram esse receio. Jogou, fez uma cesta de 3 no último minuto, foi abraçado por boa parte dos seus companheiros e ainda levou o título de MVP daquela final. Ainda no final daquele ano de 92, veio um marco nacional, podemos dizer assim, uma conquista para os Estados Unidos, que foi as Olimpíadas de 1992 em Barcelona, onde ele fez parte do Dream Team, junto com Larry Bird, junto com Michael Jordan, David Robinson, entre outras grandes estrelas da NBA. Mesmo sem jogar, ele ficou sempre envolvido com o esporte. Ele foi se tornar comentarista e apresentador falando do esporte, falando de basquete. Só que ele não se satisfez com isso, até porque ele ainda tinha um contrato vigente de atleta com os Lakers. E esse contrato de jogador só terminava em 1996. Logo neste ano, 96, ele voltou a jogar pelos Lakers. E sim, ele fez a diferença. Os Lakers não estavam bem na temporada, ele chegou, entrou na equipe, pontuou muito bem, deu muitas assistências e levou a equipe para os playoffs naquele ano. Acabou perdendo para o Houston Rockets, mas ele até criou uma chamazinha. Só que ele acabou sendo convencido que não era uma boa ideia e foi a aposentadoria definitiva do Magic Johnson. E aqui vamos às curiosidades e alguns números da carreira do Magic Johnson. Em sua carreira foram 17.707 pontos, com uma média de 19,5 pontos por jogo. Ele também teve 6.559 rebotes, sendo que teve uma média de 7,2 por partida. E também, é claro, a gente não pode esquecer, como armador, das assistências. Foram 10.141 assistências ao longo de sua carreira, dando uma média de 11,2 por jogo, ou seja, na sua carreira, média de duplo-duplo. Ele ainda teve 5 títulos da NBA, sendo 3 deles conquistados sendo ele MVP, e também 3 títulos de melhor jogador da temporada da NBA. Contando também que ele foi eleito para o All-Star Game 12 vezes, e também foi eleito 9 vezes para o melhor time da temporada da NBA, o primeiro time da NBA. Aqui é importante também dizer que logo que se aposentou, alguns anos depois, para ser mais exato, ele foi introduzido no Hall da Fama do basquetebol. Ele entrou para o Hall da Fama no ano de 2002. E não foi apenas como jogador. Alguns anos depois, ele entrou novamente no Hall da Fama, só que dessa vez com o time todo que disputou as Olimpíadas de Barcelona em 92, como o maior time da história. Chegar aqui e falar para vocês que Magic Johnson é um dos maiores jogadores da história é redundância, e todo mundo que você ouvir falar de Magic Johnson vai falar a mesma coisa. Claro que eu tenho minhas preferências.
O Michael Jordan eu acho que é melhor que ele, o Larry Bird eu acho que está na mesma prateleira, tal, mas isso não convém agora. O que eu quero dizer para vocês aqui é exatamente do homem Magic Johnson. O homem que teve a excelência na sua profissão, teve seus momentos de dificuldade que fizeram cair e fizeram cair feio, só que ele fez disso uma oportunidade para que as pessoas, não somente ele, pudessem crescer e entender as situações que a vida coloca em nosso caminho. Ele reuniu vários ex-atletas dentro da NBA e também dos esportes universitários e rodou o mundo fazendo jogos de exibição e levando informações sobre HIV. Ele também ajudou e criou várias instituições que tiveram como objetivo informar e ajudar as pessoas infectadas com essa doença terrível. Então, falo para vocês, de uma dificuldade, ele conseguiu trazer coisas excepcionais para a sociedade onde ele vivia, onde ele vive. E até hoje, ele dá palestras motivacionais, falando de sua carreira e falando de todas as dificuldades que ele passou em sua vida. Ele não é apenas Magic jogando basquete, mas ele é Magic na vida. Ele realmente é um ser humano excepcional. Cometeu seus erros? Cometeu seus erros como todo mundo. Só que a partir deles, ele conseguiu coisas maravilhosas para ele e para o mundo. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por ficarem até aqui assistindo esse vídeo. A hashtag de hoje é Magic vs Bird. Magic vs Bird. É a hashtag que eu quero de vocês hoje aqui no canal, tranquilo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Foi maravilhoso tê-los aqui. Não se esqueça de comentar com a hashtag, curta, se inscreva no canal e fique atento todo domingo, 10 horas da manhã, vídeos novos por aqui. Tranquilo? Valeu, galera, mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.